Depois de uma extensa agenda pela Ásia, o presidente Lula está de volta ao Brasil e deve avançar em um tema que se arrasta há meses, a reforma ministerial. De acordo com vários veículos, Lula deve procurar líderes de partidos para tratar das negociações. E quem está em Brasília e atualiza essa expectativa para a gente é o jornalista Marcelo Dias. Esperou um pouquinho, mas estamos aqui, Marcelo, é com você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste no Mercado e Companhia. É isso mesmo, estamos firmes e fortes. Olha, Priscila, uma semana bem movimentada que promete aqui em Brasília, viu? Lula vai ter que arregaçar as mangas, porque já voltou aí com uma série de definições que ele já tem que tomar e não pode perder tempo, viu, Priscila? Uma questão aí, como você citou no começo, da reforma ministerial, que já está conversando aí com os presidentes do Senado e da Câmara e também com líderes de partidos para que essa negociação aconteça, viu, Priscila? E olha, essa negociação tem que acontecer rápido, porque dentro da questão da reforma ministerial, Priscila, a gente sabe que aconteceu há semanas atrás, só envolvendo pastas que eram de interesse do Partido dos Trabalhadores. Agora é hora também de mexer nas outras pastas de interesse e de outros ministérios que serão envolvidos e que já foram cobiçados aí, e a gente já sabe muito bem. Então, tudo isso deve acontecer nesta semana, viu, Priscila? A questão da reforma ministerial e também, Priscila, do orçamento de 2025, que nos próximos dias o texto aí que foi aprovado pelo Congresso já foi encaminhado também para o Palácio do Planalto e agora, antes do prazo oficial, Priscila, estipulado, que é de 15 dias a partir da chegada do texto à Casa Civil. O presidente deve sancionar aí esse texto, que também já tem que caminhar muito rápido para o Congresso de volta, porque já está atrasado, demorou e tem muitos temas interessantes, como, por exemplo, na parte do agronegócio, que enquanto essa sanção não vem, fica tudo parado, viu, Priscila? Então é hora de correr, porque, olha, o presidente vai ter que trabalhar bastante. E, é claro, os presidentes do Congresso também, tanto do Senado quanto da Câmara, tem que fazer essas articulações com o governo para fazer a pauta destravar aqui em Brasília, porque por conta aí da anistia, as coisas que ficaram meio que paralisadas desde a semana passada, viu, Priscila? É hora de arregaçar as mangas. Exatamente, agora é hora de arregaçar as mangas, mas eu tenho um outro assunto que está no radar, que é o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começa a valer a partir aí do próximo dia 2 de abril, para não ser no dia 1º, né? Porque aquela história que é dia da mentira. Ontem o Trump confirmou que as tarifas recíprocas vão abranger todos os países e não apenas algumas nações, como dito anteriormente. Ainda no Vietnã, teve também a fala do presidente Lula sobre o assunto. Queria que você comentasse essas coisas aqui pra gente. Priscila, é isso mesmo, está confirmado e já vai acontecer. E esse tarifaço vai servir para todos os países aí que têm interesses comerciais com os Estados Unidos. No caso do Brasil, a gente sabe que o setor automobilístico pode ser também o mais afetado, também do minério e aço. E é claro que todos os setores já estão aí de prontidão para saber como é que vai ficar. Tudo isso a partir do momento que bateu o martelo lá nos Estados Unidos. Não tem como mais correr atrás, viu, Priscila? Agora é fato, vai acontecer. Mas como que o Brasil vai reagir diante dessa situação? Segundo o que eu apurei aqui nos bastidores, Priscila, é o seguinte, o presidente, ele manda recado, né, lá para o Trump, ele manda recado durante os eventos, mas nos bastidores, Priscila, tudo isso está sendo negociado pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores e também pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que ocupa o cargo também no MIDIC, no Ministério da Indústria e do Comércio, que na realidade ele estava conversando com alguns secretários do comércio lá dos Estados Unidos para fazer essa ponte de como tudo isso vai ficar dessa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Quem estava à frente de toda essa negociação era Geraldo Alckmin, que deve continuar, viu, Priscila? Então, tecnicamente, vai ficar pelo Ministério dos Exteriores, Itamaraty, e também Geraldo Alckmin. Então, essas conversas paralelas que são indicadas através de eventos, que o Lula manda recado, propriamente não deve servir muito, viu, Priscila? O que deve ter aí como proposta essa semana é reunir toda a concentração, todas as informações apenas em cima de um personagem, que é o Geraldo Alckmin, que vai conversar tecnicamente e tentar uma negociação amigável para que o Brasil não seja prejudicado nesse tarifaço. O presidente Lula mandou recado dizendo que se a situação apertar, deve recorrer ao MC.
A gente vai acompanhar durante a semana para ver como tudo isso fica, viu, Priscila? Tem uma fala do presidente Lula com relação a esse assunto. Vamos acompanhar. Porque o Brasil está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Nós estamos negociando. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com os representantes de comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga no OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. É importante lembrar que o discurso que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos é totalmente antagônico ao discurso que eles fizeram dos anos 1980 aos anos 2022. Totalmente antagônico. Os Estados Unidos passou quase 40 anos pregando livre comércio, pregando a globalização, o livre comércio. E, de repente, encontra-se um presidente que ganha as eleições dizendo América para os americanos, que é um direito dele, da mesma forma que eu defendo o Brasil para os brasileiros. Mas como o Brasil não está isolado no planeta Terra, a gente está ligado por terra e por mar e pelo ar, todo mundo respira o mesmo ar, todo mundo utiliza o mesmo mar e todo mundo tem menos terra do que água, nós achamos que uma boa parceria entre os países é muito importante. E é com muita tristeza que eu vejo os Estados Unidos, fazer com que o Trump pareça o xerife do mundo. Ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Eu acho que todos os países vão ter as reações que melhor condizerem com as necessidades de cada país.